De volta com Semana Terra Viva, e a febre aftosa, a gente sabe, é uma doença que afeta os bovinos e traz grandes prejuízos ao pecuarista, em especial devido à rápida disseminação. Anualmente, o Ministério da Pecuária e Abastecimento preconiza um calendário semestral para cada região do Brasil vacinar o rebanho. Em regiões quentes, úmidas, como Pará e Amazonas, a vacinação tem início no mês de março, com duração de 3 meses, enquanto nos demais estados a imunização acontece entre abril e maio. Para minimizar o manejo e, consequentemente, o estresse nos animais, muitos pecuaristas aproveitam também o período de vacinação para cuidar da vermifugação do rebanho. Um dos medicamentos mais utilizados no combate de carrapatos, bernes e outros vermes gastrointestinais dos bovinos é o ivermectina, que tem aplicação subcutânea, rápido e prático e pode salvar a renda dos produtores. A integração lavoura-pecuária-floresta é considerada pela Empresa Brasileira de Agropecuária, Embrapa, como a tecnologia de produção que mais proporciona benefícios ao produtor. Apesar disso, a prática ainda enfrenta resistência em alguns setores do agronegócio. É o que você vai ver agora na reportagem especial do canal Terra Viva de São Paulo. A integração lavoura-pecuária-floresta traz muitos benefícios para os produtores. Esta fazenda é um modelo de como a recuperação e manutenção de ambientes produtivos, a diversificação da produção e a maior oferta de postos de trabalho podem melhorar a qualidade de vida dos funcionários, conter os efeitos da erosão de solos e reduzir o uso de defensivos agrícolas, mantendo a cobertura verde para a captação de carbono na atmosfera. Mesmo com todos esses ganhos para as propriedades, o sistema ainda enfrenta resistência para se consolidar no Brasil. Temos ainda o grande desafio, de informar melhor o produtor, o trabalho de extensão, de diálogo com os nossos produtores para dar a eles a segurança necessária para que façam investimento e rapidamente caminhem na direção da reconversão dos seus sistemas produtivos na lógica da intensificação sustentável. A nossa extensão rural pública está sucateada, tá? Ela está fragilizada, ela não tem recurso, ela não tem salário. Mesmo em estados ricos como São Paulo, tá? A CAT, por exemplo, tem dificuldades de ação. Tá? E isso é um problema sério, porque eles são os responsáveis para levar principalmente para a agricultura familiar. O grande produtor ele voa de avião para buscar tecnologia. A agricultura familiar não tem condição. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande na transferência dessa tecnologia para o agricultor. Nós estamos com um sistema de extensão rural hoje em algumas regiões caótico, não existe, né? E isso tem sido feito, é um trabalho de formiguinha para transferir a tecnologia. Mas quem já adotou essa tecnologia, ele não sai mais e você vê os relatos das pessoas, são todas pessoas extremamente satisfeitas com a agricultura. Uma das metas do Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono é recuperar cerca de 20 milhões de hectares de pastagens degradadas até o ano de 2020. Para atingir essa meta, o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta é uma ferramenta fundamental. Mas o sistema ainda é considerado muito complexo para boa parte dos produtores rurais. O importante agora é desmistificar e popularizar o sistema de integração. Não tem outra forma senão mostrando, provando de que é viável, de que essa combinação ela não compete entre si, ao contrário, ela soma, ela traz mais renda, ela melhora a questão da geração do emprego, da qualidade do emprego, da distribuição da renda, da produção, somente por meio de mostrar em dias de campo, em palestras, engajando a sociedade privada, os agricultores, as escolas, a extensão rural, todos esses organismos é que nós vamos aumentar esse percentual. A transposição do Rio Paraíba do Sul foi uma vez alvo de discussões. Uma audiência pública em São José dos Campos apontou dúvidas se o projeto pode ou não prejudicar as cidades abastecidas pelo rio.
Representantes de 33 cidades da região do Vale do Paraíba e de municípios do Rio de Janeiro e Minas Gerais, por onde também passa o Rio Paraíba do Sul, estiveram presentes na audiência pública. O objetivo era discutir alternativas para o uso dos recursos hídricos, sem causar grande impacto ao meio ambiente. O diretor da Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul falou sobre os estudos do governo do estado de São Paulo. Na peça de planejamento que São Paulo fez, não envolve o Rio Paraíba, certo? Esse é um ponto principal. E outro ponto muito importante é que a gente quer realmente que esse plano seja discutido com os comitês de bacias. Os comitês de bacias são peças fundamentais, é onde a sociedade civil tem a sua representatividade, então eu acho que esse plano tem que ser discutido com a sociedade, com os comitês de bacia. Hoje o estado de São Paulo, a macrometrópole de São Paulo, por exemplo, ela tem uma perda de 41 metros cúbicos por segundo. Então, ele quer se pegar aqui na bacia do Paraíba 5 metros cúbicos por segundo. Então, eu acho que na verdade então, existem outras opções, certo? Mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos que fazer agora um crescimento com gestão e controle. Que esse é um momento de crise, é um momento importante para se discutir isso, e inclusive a recuperação ambiental dos nossos rios. A preocupação dos municípios que são abastecidos pelo Rio Paraíba do Sul surgiu após a crise do sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo. A falta de chuvas no verão deixou os índices dos reservatórios bem baixos. O governo estadual, então, propôs a interligação de represas como Atibainha e Jaguari para resolver o problema. O governador Geraldo Alckmin esteve em São José dos Campos no mês passado e explicou o projeto. Ninguém vai tirar água do Rio Paraíba. O que está se fazendo é procurando, quando há excesso de água no Paraíba, que inunda as várzeas, muita água, inunda as cidades, você poder reservar essa água, não só no Jaguari, mas também no sistema Cantareira. Então é uma integração de sistemas que até já estava prevista no planejamento para 2020, mas que nós estamos procurando antecipá-la em razão das mudanças climáticas que têm ocorrido. O anúncio deixou municípios da região preocupados com a futura falta de abastecimento. Nós estamos vendo as notícias de que, infelizmente, lá na Cantareira nós estamos com a água ainda só para esse ano. Agora, a região, o Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba também pode ter um problema sério. Nós estamos com todos os vereadores de Garatá, que é a cidade que será a primeira a ser atingida. Então, acho que esta mobilização é muito em função da realidade local, né? Todo mundo está preocupado porque o rio abastece essas cidades do Vale do Paraíba. Este vereador da cidade de Porto Real, que fica no Rio de Janeiro, disse que no estado a preocupação com o uso das águas da bacia também é grande. A nossa preocupação maior é que na lei 71% é para a gente ter um mínimo de 71% do Rio Paraíba. Hoje a gente está com 63%. Então, se tirar mais 5%, vai diminuir ainda mais a nossa água ali naquela região do Rio Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, onde vai prejudicar diretamente 10 milhões de pessoas e principalmente a nossa economia dentro das empresas que a gente tem hoje na nossa região. Outras audiências para discutir o assunto foram marcadas na região. A próxima deve acontecer em maio, na cidade de Cruzeiro. As cidades precisam discutir o planejamento urbano, política pública, inclusive em relação à população de saturação. Quer dizer, São José tem uma população de saturação, Taubaté, até onde vai crescer? Qual o nosso limite? Então a gente precisa realmente discutir. Por quê? E após 2035, o que São Paulo vai fazer? A gente vai para um rápido intervalo. A seguir tem os eventos da região e a venda de peixes e ovos para o Domingão de Páscoa. Não saia daí.